Olá, boa tarde, 17 horas 38 minutos, dia 14 de dezembro de 2018. Aqui quem fala é Wagner Antunes, para o canal RW Corp Empreendimentos Financeiros. Aqui, em nosso canal, também falamos sobre o cenário político, o que faz parte também do mercado financeiro, do cenário financeiro. Então, quero compartilhar com você uma notícia que chamou muito a minha atenção e resolvi narrar essa notícia, tá? Ela é no final, irei reportar a fonte, tá? O tema é: Bolsonaro pode ajudar na construção do Beit HaMikdash, ou seja, do terceiro templo em Jerusalém. Eis que as terras costeiras me esperam com navios de Tarsis na liderança para trazer seus filhos de longe, e sua prata e ouro também, pelo nome de Hashem, seu Deus, pelo Santo de Israel, que glorificou você. Yeshayahu 60, versículo 14, a Bíblia de Israel. A eleição do Brasil de Jair Bolsonaro, um presidente de direita, destaca uma mudança significativa de pensamento, afastando-se do socialismo de esquerda enquanto abraça descaradamente uma abordagem ao cristianismo que apoia Israel. Pode ser que isso marca o início do terceiro templo, que alguns acreditam que será iniciado na América do Sul, em um processo que já começou. Ex-capitão do Exército Brasileiro, Bolsonaro entrou para a política ao ser eleito vereador no Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão. A religião é uma grande parte do apelo de Bolsonaro. Em um discurso de 2017, o novo presidente do Brasil declarou: Deus acima de tudo. Não existe esse Estado secular. O Estado é cristão e a maioria terá que mudar, se puder. Uma figura controversa. Ele ganhou o segundo turno de votação com 55% dos votos, depois de não conseguir os 50% exigidos no primeiro turno. Tão divisiva foi a eleição que Bolsonaro foi esfaqueado em setembro em um evento de campanha. Suas posições políticas são idênticas às dos políticos de direita nos estados: casamento pró-vida, pró-arma e anti-homossexual. Ele também se opõe à imigração, particularmente do Haiti, da África e do Oriente Médio. Ele elogia abertamente o presidente Trump, a quem ele foi comparado pela mídia, e como Trump, ele é frequentemente criticado pela mídia por suas observações improvisadas. A emulação de Trump, de Bolsonaro, levou-o a fazer uma promessa de campanha há 3 meses, que, se eleito, ele irá transferir a embaixada do seu país para Jerusalém, e similar ao fechamento da missão da OLP por Trump em Washington, D.C. Bolsonaro também prometeu, na época, fechar o escritório da OLP na capital do seu país. Embora essas decisões pareçam puramente políticas, elas podem ter motivos profundamente enraizados nas visões do terceiro templo. No governo brasileiro anterior, em fevereiro de 2016, a autoridade palestina inaugurou sua embaixada em São Paulo. O edifício modesto tinha um design marcante, um octógono. A estrutura era encimada por uma cúpula de ouro. A arquitetura tinha uma mensagem inconfundível. A missão da AP no Brasil era reivindicar o Monte do Templo. A mensagem não foi perdida
para os brasileiros, que são estranhos às imagens do monte do templo. São Paulo é o lar de uma igreja construída como um modelo 4 vezes maior que a vida de 300 milhões de dólares do Templo de Salomão, que pode acomodar 10 mil fiéis. Se a recente eleição sinaliza uma mudança na política brasileira em relação a Israel, pode ser que o órgão mais bem posicionado para se conectar com a administração de Bolsonaro não seja o governo israelense, mas sim o nascente Sinédrio. O rabino Weiss enfatizou que uma conexão anterior ao Terceiro Templo com a América do Sul aparece na profecia como o primeiro estágio no estabelecimento de um terceiro templo. Com navios de Tarsis na liderança, para trazer seus filhos de longe, e sua prata e o ouro também, pelo nome de Hashem, seu Deus, para o Santo de Israel, que glorificou você. Estrangeiros reconstruirão suas muralhas, seus reis te aguardarão. Yeshayahu 60, versículos 9 a 10. O rabino Weiss explicou que Tarsis é a Espanha, ou o mundo que fala espanhol. Os primeiros a vir e reconhecer Jerusalém para os propósitos do Messias e do terceiro templo são os falantes de espanhol, disse o rabino Weiss. Ele observou que mais tarde no capítulo, o profeta se referiu a eles em termos que pareciam descrever a Inquisição espanhola. Inclinando-se diante de ti, virão os filhos daqueles que te atormentaram. Prostrado na sola dos seus pés serão todos aqueles que te insultaram, e você será chamado Cidade de Hashem, Sion, do Santo de Israel. Yeshayahu 60, versículo 14. O Novo Mundo foi aberto para a Espanha e Portugal como resultado da Inquisição por Cristóvão Colombo, que era um descendente de Anusim, judeus forçosamente convertidos ao cristianismo, disse o rabino Weiss. Isso ajuda os descendentes dos inquisidores a construir o terceiro templo. É o seu techuvá, arrependimento, pelo que fizeram durante a Inquisição. O Sinédrio já está trabalhando para trazer este tikkun final, conserto, para abrir o caminho para a América do Sul tomar o seu lugar na construção do terceiro templo. Em setembro, o Sinédrio sediou o Creation Concert, convidando todas as nações do mundo a vir e louvar a Deus em Jerusalém. Como parte do concerto, o Sinédrio convidou as nações a estabelecer um novo organismo internacional baseado na Bíblia. Na mão estavam representantes da Guatemala, Honduras e México, que assinaram uma declaração de intenção de desempenhar seu papel profético em ajudar Israel a trazer o terceiro templo. Isso abriu as relações entre o Sinédrio e os países que estão em andamento. No mês passado, o Sinédrio enviou uma carta à Guatemala por ocasião do Dia da Independência Nacional, elogiando-os por ser a primeira nação a aceitar seu papel profético. Agora, oramos para que todas as terras em que o espanhol e o português são falados se tornem conectadas com o retorno a Sião, o arrependimento físico e espiritual e o retorno, dizia a carta. Entre o seu povo estão aqueles de nossos irmãos, membros das 10 tribos perdidas de judeus que escaparam da Inquisição e cujos descendentes vivem
em suas terras. Também as tribos que passaram por rigorosas conversões rituais, como toda uma tribo peruana que imigrou para Israel e agora vive vidas judias completas na Judéia e Samaria. Essas profecias se relacionam diretamente com você. Eles falam com você, de vocês, para mostrar que foram escolhidos como pioneiros e padrinhos para todo esse despertar profético. Oferecemos nossas bênçãos pelo grande sucesso de seu país ao responder a esse desejo divino e por uma paz justa e verdadeira entre todos os seus povos e países vizinhos. Oramos para que você faça peregrinações anuais a Israel para celebrar a festa dos tabernáculos. Quanto a todas as 70 nações de todo o mundo, assim como seus corações estão voltados para o Deus de Israel e seu povo, e a terra de Israel e seu templo, Deus os elevará ao seu devido lugar com as leis da Bíblia. Pedimos a vocês que estabeleçam uma organização de estados em Jerusalém, 70 estados, que administrarão justiça e retidão junto com o Sinédrio para cumprir o dito. De Sião surgirá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. A carta foi assinada pelo rabino Ziv Edan, presidente do Sinédrio, rabino Joel Iswartz, líder da corte dos filhos de Noé, rabino Dov Stem, secretário do Sinédrio e porta-vozes do Sinédrio, rabino Ishai Baabad e professor Hillel Weiss. Fonte: Breaking Israel News. Shalom, shalom.